Bom, deputado, o senhor tomou posse há quanto tempo? Dia 14, né, de abril. 14 de abril, mês e pouco. Tomei posse um dia depois, ou no dia da Páscoa, da ressurreição do Nosso Senhor. E o meu primeiro discurso na Câmara foi no dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos. E como é que é essa sua adaptação à Câmara Federal, nos ritos da Câmara? Porque não imagino eu que um deputado de primeiro mandato tenha dificuldades de assumir a tribuna, de relacionamento com os outros deputados, de entendimento da casa. Como é que é essa administração sua em relação ao rito da Câmara? Eu acredito o seguinte, que hoje na Câmara dos Deputados, eu já conheço por nome uns 400 deputados. E já sou chamado pelo nome por outros 400 deputados. Deve ter uns 50 lá que eu não quero saber o nome deles e não quero que me chamem pelo nome também. Agora, quanto à adaptação, olha, eu fui vereador, compreendi aquilo, na verdade, não difere fundamentalmente de uma Câmara de Vereadores. E também venci a eleição para prefeito em Ribeirão Preto. Ganhei a eleição para prefeito em Ribeirão Preto. Num momento histórico de grandeza como um Contestado, como um Canudos, como uma Chibata. Portanto, a minha adaptação ao meio político não é novidade para mim, seja qual for a Assembleia. E quais são as suas estratégias, deputado, para permanecer na Câmara? O senhor, por exemplo, tem eleição para prefeito antes, né? Não, depois. Depois? Depois. Então o senhor será candidato para a Câmara Federal e 2 anos depois será candidato a prefeito em Ribeirão? Como é que o senhor está montando o seu futuro político? Olha, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Eu quero reeleger-me como deputado federal. E se Deus permitir que eu venha a ser reeleito como deputado federal, não sou candidato a prefeito, porque eu não posso trair os compromissos que estou assumindo com várias cidades, em específico com a cidade de Sertãozinho. Então fico na Câmara Federal mais 4, mais 8, mais 12, mais 16, mais 20 anos, compreende? Enquanto me reeleger, eu sou deputado federal, não sou candidato a nenhum outro cargo. Posso sim, o senhor disse que eu quero ser prefeito em Ribeirão Preto. Não, eu elejo o prefeito em Ribeirão Preto. Eu chamo o Golfeto, coloco ele no PDT e elejo ele prefeito em Ribeirão. Bom, o senhor está montando uma estratégia para continuar como deputado federal então, na próxima eleição. Isso. O senhor já visitou várias cidades na região? Como é que o senhor está? O PDT acho que não é um partido que está em todas as cidades, ou está? O PDT está na grande maioria das cidades. Agora, o apoio à nossa pessoa não é somente o apoio pedetista. Existe o apoio de pessoas informais, existe apoio de prefeitos e vereadores de outra cidade. Agora mesmo eu estive num congresso de habitação em Ribeirão Preto e vários prefeitos de outros partidos falaram, nós não temos deputado federal lá. Mesmo porque o deputado federal que é eleito, às vezes, não é nem desta região. E me disse bem um outro prefeito, Chiarelli, o que tiver por debaixo da vossa saia, a expressão que ele usou, você não pode deixar escapar. Ou seja, você é o deputado federal de Ribeirão Preto e da região de Ribeirão Preto. Compreende? Então, a questão de apoio, ela vem com os dias conforme o trabalho que a gente presta e conforme o trabalho que a gente promete. Agora, existem outras regiões do estado que sabem da nossa luta que também começa a nos fazer conhecido. Mas é evidente, conforme já dito, a preocupação minha é com Ribeirão Preto e a sua grande região. Que vem lá de Garapava para cá, que vem lá de Tuverava para cá, que vem lá de Orlândia, São Joaquim, etc. Deputado, a minha opinião é que a imprensa cobre pouco o trabalho do deputado estadual e do trabalho do deputado federal. A imprensa local, seja de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, de Franca, o espaço de cobertura do Poder Legislativo estadual e federal é menor do que o espaço dado ao trabalho dos vereadores.
E o senhor agora é deputado federal, e o deputado federal, quando ele ganha a grande mídia, ele aparece para tudo, dá opinião para tudo, desde para de jogo de futebol até problema da usina nuclear de Angra dos Reis. O senhor tem uma área de comunicação com essa grande imprensa? Olha, a imprensa, penso eu, é um outro poder. Pode ser o quinto, quarto, terceiro, primeiro. O que veio sendo criado com o decorrer da civilização. Hoje existem outros poderes. No caso do Brasil, o próprio CNJ, o próprio Ministério Público. E a imprensa, a qual estudei a sua conduta, fui lá até Stuart Mill, fui até Karl Marx, fui até Balzac. Ele é um órgão, ele é um poder que tem que ser provocado. A imprensa realmente não vai fazer absolutamente nada se não for provocada. E a imprensa cobre bem ou a imprensa cobre mal os fatos que ocorrem. Cabe ao político, no caso, com toda a prepotência do mundo, cabe ao Fernando Chiarelli criar esses fatos para que a imprensa cubra. E o senhor vai criar? Já estou criando. Tem até a revista Veja querendo conversar comigo de alguns assuntos aí. Por exemplo, a própria imprensa do Japão já me procurou. Por quê? Porque os brasileiros no Japão estão sendo tratados como prisioneiros de guerra. Ou se acaba com isso, ou eu vou à tribuna. Os brasileiros de origem japonesa estão sendo tratados como prisioneiros de guerra. Ou se acaba com isso, com esse tratamento humilhante, ou eu vou à tribuna da Câmara Federal fazer uma campanha, promover uma campanha para que não se compre mais produto japonês no Brasil. E isso começa a dar resultado. Porque o brasileiro lá que saía do Japão estava proibido de voltar ao Japão num período de 5 anos, parece. 4 ou 5 anos. Procurei o ministro das Relações Exteriores, procurei o ministro do Trabalho, que imediatamente interviram. Pois nós brasileiros, apesar de estar prestando serviço em terra estranha, não perde a nacionalidade de um país, Marquinhos, que fez a opção pela liberdade desde antes de Guararapes, que fez a opção pela liberdade em Tororó, que fez opção pela liberdade no Araguaia, que fez opção pela liberdade em tantos e tantos momentos da nossa história. Bom, deputado, nós estamos já com 16 minutos de entrevista, para quem ia ficar 10 minutos, o senhor já está com 6 minutos de prorrogação. Mas como o senhor disse que vai transformar Sertãozinho numa das suas bases de trabalho e de ação política, certamente o senhor estará aqui mais vezes. Muito obrigado. E eu não disse, eu firmei que Sertãozinho é o local onde vou trabalhar com todo o afinco e força que Deus me deu. Ok. Agradeço aqui ao deputado federal Fernando Chiarelli, deputado pelo PDT, que assumiu o cargo há pouco tempo e veio a Sertãozinho para para notificar ou para anunciar à Santa Casa uma verba de R$100 mil que ele já colocou na emenda do orçamento do Executivo Federal. Então, obrigado ao deputado, obrigado a você, telespectador do STZ Notícias. Até a próxima edição. Obrigado.